Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara de que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária com a seguinte ordem do dia. PDL 162, de 2015, PDL 173, de 2015, PDL 175, de 2015, PDL 181, de 2015, PDL 191, de 2015, PDL 194, PDL 195, PDL 199, PDL 202 e 213, PL 1473, todos de 2015. Posso ir? Havendo número legal e rogando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Márcio Garcia para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 95ª Sessão Extraordinária, em 10 de novembro de 2015. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e a convite professor Rogério Rocal, Chiquinho Brazão e João Cabral. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores professor Célio Luparelli, doutor Carlos Eduardo, Elton Babu, Edson Zanata, Ivanir de Melo, Raimon, professor Rogério Rocal, Paulo Messina e Paulo Pinheiro, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h54. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador César Maia. Alô? Senhora presidente, eu pediria 2 minutos de silêncio. Um para jornalista extraordinária, repórter de televisão. Quem é melhor do que ela na televisão brasileira? Não conheço, Sandra Moreira. E o outro, o embaixador, Rego Barros. Conheci bem. Rego Barros foi uma peça muito importante de Itamaraty. Ele, há uns 15 anos atrás, foi o responsável pelos acordos de paz entre Peru e Equador, que estavam em guerra na fronteira, guerra para valer. E ele que fez a conciliação e finalmente veio o acordo de paz. Tive ocasião de estar com o embaixador a seu convite na residência do embaixador do Brasil dele, em Moscou, e depois em Buenos Aires, onde, além da minha programação oficial, pude ver e aprender muitas coisas. Então, eu pediria 2 minutos de silêncio em sequência. A presidência acolhe a solicitação do vereador César Maia, 2 minutos de silêncio.
A presidência suspende os trabalhos para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Pela ordem, o nobre vereador, professor Célio Luparelli. Senhor presidente, para justificar a falta do doutor Eduardo Moura, do vereador doutor Eduardo Moura, que a neta dele se encontra internada no Hospital Samaritano, lá no na UTI Barra da Tijuca. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Ouviu ou não? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, é com enorme pesar que recebi a notícia do falecimento dos senhores Marco Antônio Rossi, vice-presidente do Grupo Bradesco, e Lúcio Flávio de Oliveira, diretor do Bradesco Vida e Previdência, nesse trágico acidente ocorrido na noite de última terça-feira. Uma enorme perda, pois sempre admirei o belíssimo trabalho desses dois executivos da empresa Bradesco, aos quais tive oportunidade de homenagear em novembro de 2014. Em novembro de 2015, com a medalha Pedro Ernesto e Moção Honrosa, respectivamente, nesta Casa de Lei. Gostaria-me de solicitar com a sua família neste momento tão difícil. Com minhas sentidas condolências, peço ao plenário um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo 162-A de 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro a Pedro Loureiro Durão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo 173-A de 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede o título cidadão benemérito da cidade do Rio de Janeiro a Roberto Canazzi Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão,
Redação do vencido, projeto de decreto legislativo 174-A. Pela ordem. De 2015, de autoria da vereadora Rosa Fernandes, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Carlos Roberto Neves da Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação pela ordem do vereador professor Washington. Senhor presidente, é só para justificar a ausência do vereador Rocal, que ele está se recuperando de um acidente que ele sofreu, e ele ligou pedindo para que fizesse essa justificativa. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo 175-A de 2015, de autoria dos vereadores Thiago Carribeiro, Carlos Caiado e professor Washington, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Rafael Pisciani, deputado estadual e secretário municipal de transporte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo 177-A de 2015, de autoria dos vereadores Thiago Carribeiro e professor Washington, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Leonardo Pisciani, deputado federal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de decreto legislativo 185-A de 2015, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Cláudio Trosgró. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1336 de 2015, de autoria do vereador Raimon, que inclui o Dia Municipal de Conscientização da Doença de Pompe no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, nobre vereador Jefferson Moura. Tendo em vista que é um projeto do vereador Raimon, de muita qualidade, parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Nobre vereador João Mendes. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1344 de 2015, de autoria do vereador Eduardão, que inclui o Dia de Combate à Tuberculose no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146 de 2010. Pendente parecer da Comissão de Administração. Para emitir o parecer, vereador João Mendes. Vereador João Mendes, permitiu o parecer. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Raimon. Parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Nobre vereador Jimmy Pereira. Para dar o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão,
Projeto de Lei 1471, de autoria do vereador Raimon, que inclui na Lei 5.242, 17 de janeiro de 2011, a Associação Franco-Brasileira, como de utilidade pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1473, de autoria do vereador Marcelo Ará, que inclui na Lei 5.242, 17 de janeiro de 2011, o Instituto Alzira Alves Serviço Social, como de utilidade pública. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leonel Brizola, concede o título cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Alberto Mujica Cordano, ex-presidente da República Oriental do Uruguai. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário do nobre vereador Carlos Bolsonaro. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 181 de 2015, de autoria do vereador César Maia, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Juan Antônio Álvares Mendes. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, nobre vereador S. Ferraz. Vereador S. Ferraz, para emitir o parecer. Favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 191 de 2015, de autoria dos vereadores César Maia, Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Rodrigo Maia, deputado federal. Pendente do parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, nobre vereador Dime Pereira. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para a declaração de voto, vereador Jefferson Moura. Só queria registrar, senhor presidente e demais colegas, que eu acho que, salvo em casos em que a questão política, de fato, se coloque como elemento ideológico determinante, a concessão do título, da medalha, deve se levar em conta o desejo do vereador, daquele que propõe, e, de certa forma, respeitar isso, né? Acabamos de aprovar aqui, por unanimidade, um título concedido ao filho do vereador César Maia, né? Contou com o meu voto favorável. Queria registrar que, a despeito das minhas divergências políticas, quem homenageou teve seus motivos e acho que é uma prerrogativa do vereador fazê-lo. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 194 de 2015, de autoria do vereador professor Célio Parelli, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Pedro de Castro da Cunha e Menezes. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, nobre vereador Raimon. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 195 de 2015, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao delegado Fernando da Silva Veloso, chefe de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, vereador Raimon. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo 197 de 2015, de autoria dos vereadores Jorge Felipe. Eu posso, não, né?
eu não posso presidir a sessão nesse projeto. Convidar o nobre vereador, o Renato Moura, pode? Vereador Renato Moura, para presidir, por favor. Eu vou descer. Renato, está nesse aqui, leva daqui em diante. Ah, tá. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 197/2015, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington, Laura Carneiro, mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Eduardo Laclac, economista. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 199/2015, de autoria dos vereadores Marcelo de Almeida, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Carlos Antônio da Silva. Pendente parecer da Comissão de Educação e Cultura. Convido o vereador Raimon para emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 202/2015, de autoria do vereador S. Ferraz, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Maria Berenice Dias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Projeto em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 213/2015, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington, mesa diretora, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Francisco Antônio Barreira de Araújo, médico cardiologista. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta, antes de encerrar, a presidente convoca a sessão extraordinária para as 18h05, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 5146/2010, projeto de lei 1344/2015, projeto de lei 1471/2015, projeto de lei 1473/2015, decreto legislativo número 158/2015,
Decreto Legislativo número 181/2015, PDL 191/2015, PDL 194/2015, PDL 195/2015, PDL 197/2015, PDL 199/2015, PDL 202/2015 e PDL 213/2015. E o projeto de lei 962 de 2014. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidente submete ao plenário. Falo na hora. A presidente submete ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Será de que aprova e ranço como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 701/2014, autoria do vereador Jefferson Moura, que dispõe sobre diretriz de proteção eficiente a ser observada nas passarelas de pedestre construídas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, na vez que discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam como estão, aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 962/2014, autoria da vereadora Lília do Flamengo, que declara como patrimônio cultural de natureza material da cidade do Rio de Janeiro as festas de Réveillon nas praias de Copacabana e Flamengo. Réveillon do Piscinão de Ramos e o show pirotécnico da Igreja da Penha. Em discussão. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam como estão, aprovado. Em tramitação ordinária em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 1336/2015, autoria do vereador Raimon, que inclui o Dia Municipal da Conscientização da Doença de Pompe no calendário oficial da cidade consolidado pela lei número 5.146/2010. Em discussão, vereadores que não queiram discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam como estão, aprovado. Tramitação ordinária em segunda discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 1344/2015, autoria do vereador Eduardão, que inclui o Dia de Combate à Tuberculose no calendário oficial da cidade consolidado pela lei número 5.146/2010. O projeto recebeu emenda número 1 e sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 1471/2015, autoria do vereador Raimon, que inclui na lei número 5.242, de 17 de janeiro de 2011, a Associação Franco-Brasileira, a FB, como de utilidade pública. Em discussão. Não haver quem discutir, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei número 1473/2015, autoria do vereador Marcelo Ará, que inclui na lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, o Instituto Alzira Alves Serviço Social e a AS, como de utilidade pública. Em discussão. Vereadores que não queiram discutir, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum maioria simples, de projeto de decreto legislativo número 158/2015, autoria do vereador Leonel Brizola, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Alberto Mijuca Cordano, ex-presidente da República Oriental do Uruguai. Em discussão, não havia que discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam como estão aprovados, sendo considerado o voto contrário do vereador Carlos Bolsonaro. Votou não. Tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo número 181/2015, autoria do vereador César Maia, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Juan Antônio Alves Mendes. Em discussão, na vez que não discutir, encerrada a discussão, em votação, vereadores que aprovam essa comissão, aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de decreto legislativo número 191/2015, autoria dos vereadores César Maia, Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, que concede título de cidadão honorário do município de Janeiro a Rodrigo Maia, deputado federal.
Em discussão. Vereadores que não queiram discutir, encerrada a discussão. Em votação. Vereadores que aprovam permanecem como estão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo 194/2015, autoria do vereador professor Célio Luparelli, concede ao cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Pedro de Castro da Cunha e Menezes. Em discussão, não haver vereador que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam como estão, aprovado. Tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo número 195/2015, autoria da vereadora Lília do Flamengo, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao delegado Fernando da Silva Veloso, chefe de polícia do Estado do Rio de Janeiro. Título. Em discussão, não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Vídeo nominal, velho? Não. Em tramitação ordinária, segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo 197/2015, autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington, Laura Carneiro, mesa diretora, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Eduarda Larroque, economista. Em discussão, não haver quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo 199/2015, autoria do vereador Marcelino de Almeida, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Carlos Antônio da Silva. Em discussão, não haver quem discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo 202/2015, de autoria do vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão honorária do município do Rio de Janeiro a Maria Berenice Dias. Em discussão, não haver queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Tramitação ordinária, segunda discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo número 213/2015, autoria dos vereadores Jorge Felipe, Carlos Caiado, Renato Moura, professor Washington, mesa diretora, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Francisco Antônio Barreira de Araújo, médico cardiologista. Em discussão, não haver vereador inscrito para discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum e maioria simples, projeto de decreto legislativo número 209/2015, autoria do vereador William Coelho, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Pierre Alex Domiciano Batista, secretário municipal de Saneamento e Recursos Hídricos. Em discussão, não haver vereador que queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, vereadores que aprovam essa questão, aprovado. Com a palavra pela ordem, o vereador Jefferson Moura. Calma, senhor presidente, bem rápido. Apenas solicitar que seja publicado na íntegra a nota já emitida pela Comissão de Direitos Humanos diante do que aconteceu com o casal população de rua no Rio Comprido na madrugada de terça-feira. É algo que eu tenho certeza que toda a cidade do Rio de Janeiro entende como uma atitude que não nos representa. Só solicitando que seja publicada na íntegra, por favor. A presidência acata a solicitação de Vossa Excelência. Esgotada a pauta que justificou a sessão extraordinária, a presidência vai encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas, esperando a vereadora Rosa Fernandes aqui presente. Está encerrada a sessão.